E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é um daqueles dias onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Sim, hoje temos um dossiê histórico. Para falar de quê, né? Dizem que existem dois Brasis. O Brasil oficial, o da política, o da Globo, o país democrático e o Brasil real, onde o povo sofre. Mas eu acho que na verdade existe três Brasis. E o terceiro é um Brasil secreto. É um Brasil que ficou escondido lá no fundo de arquivos, lá em Brasília, no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional. E quanto mais você cava, mais coisas interessantes que explicam o momento atual você descobre. Tava montando o vídeo hoje, achei que ia ser, né, aquele padrãozão, comentar sobre as últimas movimentações do Brasil, queria falar muito sobre segurança pública, e aí comecei a ver algumas coisas que mostram as movimentações do nosso lindo establishment, banqueiros, pessoas dando opiniões. Aí vi uma matéria muito curiosa sobre o exterior, sobre o Reino Unido. Eu falei, isso aqui cabe muito bem comentar hoje. Aí nada, eu tava passando, o vídeo tava quase assim, eu falei, hoje eu vou até terminar mais cedo, ficar com minha filha. Aí eu me deparo com a notícia do Sr. Geisel. Aí eu falei, rapaz, curioso isso daqui. Aí eu comecei a dar uma olhada e falei, eu acho que eu já vi essa história em algum lugar. Sabe onde? Lá no Atlas. A gente já comentou, aí eu fui atrás, aí achei uma coisinha aqui, uma coisinha colar, uma coisinha colar, e daqui a pouco eu falei, mas nossa, que história longa. Temos que falar sobre sabotagem ao programa nuclear brasileiro. Algumas coisinhas aí que a imprensa levantou, e eu quero trazer outros elementos, mostrar onde estão alguns agentes que já trabalharam contra o Brasil no passado. Alguns, inclusive, são partidos políticos, né? Talvez esteja tendo poder hoje, a figura do Lula. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar, a introdução já tá gigantesca, e eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo, e a primeira parte, eu quero falar um pouco sobre o nosso lindo establishment. Vamos começar falando sobre o Brasil oficial. Um escândalo aí que tomou, assim, conta do debate público em parte, né? Porque a imprensa não deu tanta vazão, pelo menos não na forma como eu acho que as pessoas esperavam. Era o escândalo da CBF, revelado pela revista Piauí, que eu não sabia, a turma lá da Piauí, os jornalistas, eles também possuem o Fórum de Teresina, né? Piauí, Teresina, né? Capital do Piauí, onde é tipo um podcast que eles debatem os assuntos. E aí o jornalista traz mais algumas informações bem curiosas, onde primeiro ele fala sobre algumas peças que fazem parte do grande escândalo, e do meio para o fim desse áudio, o áudio é longo, ele vai falar do jornalismo, ele vai falar da Rede Globo e o silêncio ensurdecedor da Rede Globo, que não é aleatório. Tem muito dinheiro no meio dessa confusão. Vamos aqui ouvir, né? E a gente vai dando pausa. Hoje, no mundo político, dá pra gente dizer hoje quem é a pessoa mais influente na CBF? Sim, hoje eu digo assim, sem medo de hack, é Gilmar Mendes. Várias pessoas que eu entrevistei para essa reportagem me disseram que hoje, na prática, quem manda na CBF é o Gilmar Mendes e o filho dele, Francisco Mendes. E que, inclusive, tem um cargo na FIFA. Que beleza, hein? Ele hoje tem um poder muito grande dentro da CBF, porque depois da liminar, o IDP, ele começa a avançar dentro da CBF, ele começa a conquistar cargos dentro da CBF, e nós contabilizamos pelo menos 6 cargos de diretoria da CBF, que são ou de gente que era do IDP, ou gente indicada pelo IDP. Inclusive, eles abrem um escritório em Brasília, no ano passado, cujo diretor é uma pessoa indicada também pelo Gilmar Mendes, e que agora, na reeleição dos 3 semanas atrás, virou um dos vice-presidentes da CBF. O Gilmar Mendes tem uma vice-presidência hoje, uma das 8 é dele, na prática. Enfim, isso eu acho que me chama muita atenção, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal comandando a CBF. Não só a sua. É aquilo, ninguém vai fazer uma acusação responsável aqui, mas se isso não for o esquema, eles podiam ter se esforçado mais para não parecer um esquema, né? É uma aula sobre funcionamento da política no Brasil em relação com o futebol, enfim. E tudo muito ecumênico, né, Fernanda? Ah, muito ecumênico. Tem o Arthur Lira, tem o PCdoB, tem todo mundo. PSD. Jair Wagner. É a frente ampla. É. O Edinaldo conseguiu a verdadeira frente ampla. Já não bastava a camisa amarela ter sido sequestrada por esses fascistas. Peraí, dá uma pausa aqui só um tiquinho, que aí o jornalista vai mostrar todo o seu amor que ele tem pelo Brasil, pela direita. Mas você vê, né? A forma como eles comentam sobre o que aconteceu hoje em termos de CBF, meio que quem manda na CBF hoje em dia, né? Como até o futebol deixou de ser simplesmente um esporte para se tornar um palco dessa disputa política do Brasil oficial, o Brasil da Rede Globo, o Brasil democrático, o Brasil que segue dando certo a despeito do seu povo, que o povo brasileiro que é o problema. Se acabar com o povo, o Brasil resolve, né? Enfim, aí, veja, você vê o que é curioso, é que os jornalistas que estão fazendo essa denúncia
sobre o que está acontecendo na CBF são pessoas de esquerda para valer. Veja como esses jornalistas descrevem, né, o que a direita fez em relação a se apropriar a camisa verde e amarela da seleção brasileira. O Edinaldo conseguiu a verdadeira frente. Já não bastava a camisa amarela ter sido sequestrada por esses fascistas. Não consigo nem olhar a camisa amarela, que já me dá vontade de sair correndo. Ainda tem esse complemento. Agora, não devemos ser muito otimistas, né, Alan, a respeito de providências políticas que podem ser tomadas para dar a esse sujeito, não vou dizer o mesmo destino do Bolsonaro, mas pelo menos destituir ele da CBF. Não. Você vê, né? O tipo de pessoa que está fazendo essa crítica, que está levantando essas informações. Então ninguém pode falar que esse escândalo da CBF, né, é invenção de bolsonarista, da extrema-direita. São os próprios jornalistas do consórcio, de parte do consórcio, né? A revista Piauí do João Moreira Salles, que vem aí, né? Colocando seus holofotes na confusão. Aí na segunda parte do áudio, ele vai contar como o clima tá tão tenso no futebol que ninguém quer peitar o Edinaldo. E após comentar como anda o clima, ele vai dar o exemplo aí do Palmeiras e do Sport. E depois que ele passar desse assunto, ele vai falar do jornalismo. Mas vamos por parte, né? Fernando, eu também não tenho nenhuma perspectiva de que isso vai acontecer. O sistema é muito fechado. Quem deveria fiscalizar a CBF são as federações estaduais que replicam os mesmíssimos esquemas, os mesmos malfeitos da CBF. Então, assim, é feito para atuar dessa maneira. Ele foi construído para ser um sistema fechado e imune à investigação, né? E os clubes parece que também não querem, né? Não querem. Inclusive, o que me chamou a atenção, na segunda-feira, o Paulo Vinícius Coelho, jornalista do UOL. PVC, famoso PVC. Um dos Famoso maiores PVC. jornalistas esportivos do Brasil. Exato. Ele entrevistou ao vivo o presidente do Sport sobre os erros da arbitragem do jogo do Palmeiras contra o Sport no dia anterior, em que houve um pênalti marcado pro Palmeiras inexistente, né? Isso acho que é um pouco consensual. E o PVC, enfim, depois das primeiras perguntas, aquele chororô do Cartola e tal, o PVC falou: olha, mas o senhor votou no Edinaldo, o senhor votou para que essa situação permaneça dessa maneira? Porque, entre outras coisas, também na reportagem a gente trata dos cortes de recursos para arbitragem. Sim, exato. Eles tiraram o dinheiro da preparação de árbitro para dar 215 mil reais, entre outras coisas, pro presidente da Federação do Amapá. Exatamente. E aí a gente tá vendo o desastre que tá sendo a arbitragem do Campeonato Brasileiro, né? Também é uma outra coincidência aí, né? Aí o presidente do Sport ficou super desconfortável. Ele começou a acusar o PVC de ativismo político, mas não tinha nexo o que ele falava, assim. E o PVC muito irritado falou: não é ativismo político, aqui é jornalismo. Eu tô lhe questionando que fato que o senhor votou no Edinaldo. Então o senhor apoia essa situação. E o presidente do Sport super constrangido. Mas ele não criticou o Edinaldo. Ninguém critica o Edinaldo. É incrível. E aí uma outra característica também da personalidade do atual presidente da CBF. Ninguém critica o Edinaldo. Mesmo o cara perdeu no futebol, um pênalti marcado que não existiu, porque a qualidade da arbitragem vem caindo, o pessoal vem denunciando, porque não tá, a CBF talvez não esteja dando a prioridade que deveria, né? Essa nova gestão. Aí ele vai falar um pouco mais aqui sobre o Edinaldo, sua gestão, a Coreia do Norte, para falar da Globo. Ele é uma pessoa muito perseguidora, ele não tem limites para se vingar das pessoas que ele julga serem os seus inimigos e tudo mais. Ele impõe um medo terrível no ambiente de trabalho da CBF, a ponto do pessoal, funcionários da CBF, chamam a sede da CBF de Coreia do Norte. Além da crise do jornalismo, que todo mundo sabe, né? No caso do futebol, especialmente, há interesses comerciais muito profundos, muito intensos, fortes, que impedem muitos jornalistas de falarem, tratarem abertamente sobre isso, né? E aqui a gente trata especialmente do Grupo Globo, né? Que historicamente, não é de agora, sempre teve muito prurido aí de entrar nessa seara, né? De falar sobre essas questões, né? E tá acontecendo a mesma coisa agora, né? A gente vê um silêncio total, assim. Porque a CBF controla os direitos de transmissão, né? Exato. Então, assim, ela ameaça as emissoras. Tem muito dinheiro envolvido, né? Exato, então você nunca mais vai transmitir nada. E aí acontece, quando os jornalistas tentam debater esse assunto, como aconteceu no Linha de Passe na segunda-feira, vem a reação. Linha de passe da A reação ESPN. pesada da ESPN, justamente. E a Globo tá em silêncio, né? Talvez a Globo não queira que aconteça a mesma coisa que aconteceu na ESPN. A Globo não pode perder os direitos do futebol. Esse é o Brasil oficial. Esse é o Brasil oficial da festa da democracia. Aí uma notícia que não é sobre futebol, mas eu acho que encaixa perfeitamente bem. Publicado ontem pela Veja, Supremo livra atores da Globo de multas da Receita Federal. Que bacana, hein? Só que o melhor é o seguinte, além de livrar os artistas da Globo da multa, agora o advogado tributarista Leonardo Antonelli, que representa vários dos artistas prejudicados, agora vai a pedir ressarcimento contra a União pelos prejuízos causados aos clientes, pelas autuações fiscais e pelos custos para se defenderem na justiça. Além de não pagar mais a multa, agora vai processar o Estado. Esse é o Brasil oficial. Não reclame, não reclame. Não reclame.
Esse rapaz aqui até que tá meio reclamando. Mais ou menos. Mas tá ali, né? O Supremo intervém demais e desbalanceia o sistema político brasileiro. Ao longo da entrevista que ele concedeu para a BBC, a gente até comentou. Ele também deu entrevista para a Folha de São Paulo atrás, falou basicamente a mesma coisa. Ele até acha que a direita está errada em muitas coisas, mas mesmo a direita estando errada e tudo mais, ele acha que a coisa no Brasil está escalando demais, né? O Brasil oficial tá ficando difícil. Tá ficando difícil de defender perante o Brasil real, das pessoas que sofrem o pão que o diabo amassou. Mas enfim. Aí, gente, ainda o nosso grande Brasil oficial, isso aqui não é circo, não é circo. Eu sei que vocês podem estar se sentindo palhaços, mas calma, não é circo, não é. Evento em Harvard, Brasil Conference, quem tá lá? O ídolo da Tabata Amaral, da tablet do Amaral, Jorge Paulo Lema. Acredite se quiser, o grande acionista da Americanas, daquele rombo, né? Vamos falar que foi um erro. Foi um erro aquele rombo, né? Se bem que a polícia agora tá investigando. Ih, rapaz, teve até delação. Mas vamos achar que foi um erro, só um erro. Aí, o grande acionista da Americanas, aquele problema bilionário, tá falando que a política de Trump está confusa demais pro meu gosto. Pronto. O homem do rombo tá falando que tá confuso. Esse é o Brasil oficial. Não dê risada, porque o palhaço é você. Você é o palhaço. Eles riem de você. Você que tem que fazer a graça. Mas não para por aí, não. Na Brasil Conference, quem também tava lá? O Dedé. Agora nós temos o posicionamento oficial do Ciro Nogueira. Nem precisa perguntar, porque se o Dedé disse isso, o Ciro Nogueira concorda. Um horror. Diz o Dedé sobre a política de Trump. Pronto, realmente. Tá horrível. Tá horrível. Se o Dedé tá incomodado é porque é bom. Esse é o nosso Brasil oficial. Aí você vê, né? Tá confuso, tá horrível. Tá horrível. É bom tá o Brasil do Dedé. A economia dos Estados Unidos surpreende com deflação. Sabe o que é deflação, né? É quando o preço meio que dá uma caída. O índice de preço ao consumidor, a CPI, na sigla inglês, recuou 0,1 no mês, contrariando as expectativas do mercado que projetavam uma alta de 0,1%. Talvez seja por isso que o Dedé não está gostando. Ó. Embora o Banco Central Americano, o Fed, tenha sinalizado cautela e um cenário de incertezas com as políticas tarifárias do Trump e com o mercado de trabalho ainda aquecido, números como os de março devem reacender o debate sobre o momento apropriado para aliviar a política monetária. Tradução, cortar juros. E acho que os bancos não gostam quando corta juros, né? Porque você corta aí, pode passar uma tendência que o Banco Central do Brasil também tem que cortar. Já pensou cortar Selic? Eu tenho que ficar preocupado, né? O que será dos nossos rentistas brasileiros se cortar Selic? Tu já pensou se o rentista precisa trabalhar? Tu já pensou quão difícil a vida dele vai ficar? Coitado do rentista, rapaz, que tá hoje tão preocupado em casa, sentado no sofá, ganhando dinheiro sem fazer nada. 14% ano sem fazer nada, vai lá, tem 100 milhões, compra lá, ganha 14 milhões ano sem fazer nada. Não, meu Deus do céu. Que o Fed não corte o juro, porque depois pode ser que caia no Brasil, né? Mas enfim, o Estado tá muito confuso, tá ruim. Bom está o Brasil do Lula, né? Você vê aqui o contraponto. Inflação fica em 0,56. Lá é deflação de 0,1, aqui é inflação de 56. Em março, maior para o mês de 2003. Inflação alta, é o avisozão lá pro nosso amigo Gabriel Galípolo de fazer o quê? Suba a taxa Selic, ajude os rentistas, Galípolo. Maior desde 2003. Parabéns, Lula, bateu o recorde. Aí vem, inflação pode não arrefecer nos próximos 5 meses. Já é um aviso. Aqui é o diretor do Banco Central, Newton David. Diretor de Política Monetária disse nesta terça que a inflação do Brasil pode não arrefecer nos próximos 5 meses. Ele defendeu que o Banco Central subiu a taxa básica, a Selic, para nível restritivo, mas que o ciclo de ajuste ainda não terminou, não. Vai subir mais. 15% acho que é um número bom, né? 14 é meio feio, arredondar, 15%. 20% já é muito já, né? Mas uns 15% de Selic tá bom. Que é pra gente poupar de fadiga os nossos rentistas brasileiros. Eles não podem trabalhar, gente. A gente tem, é patrimônio nacional. Aí você vê aqui, ó. Estados Unidos tá ruim. Bom é o Brasil. Olha lá. A trajetória da inflação. Olha o IPCA. A meta é 3, viu?
A meta é 3%. Aí tem uma tolerância de 1,5% para mais ou para mais, né? Óbvio que ninguém vai ser para menos. Ou seja, vai até 4,5%. Tá em 5,48%. Já tá basicamente um ponto acima da tolerância. Mas como diz o Dedé, ruim é o Trump. E problema tá tudo confuso. Esse é o Brasil oficial. Esse é o Brasil oficial. O Brasil real, o povo tá desesperado. O povo tá desesperado. Vai no supermercado e não consegue comprar nada. JP Morgan prevê recessão para o Brasil no segundo semestre com pior do cenário global. Esse é o Brasil do Lula. Mas não se preocupe, que tem jeito. Tem como o Brasil oficial dar a volta por cima. Temos aqui, né, Benchimol da XP, sempre um banqueiro, né, para dar opinião. Brasil pode se beneficiar de cenário externo confuso se fizer o dever de casa. Você aí que tem 40 anos de idade ou mais, quantas vezes você já ouviu essa expressão, fazer o dever de casa? Toda vez que você escuta essa expressão, né, fazer o dever de casa, quanto dinheiro sai da sua carteira? Eu acho que você já tá acostumado, né? E não adianta nem colocar a carteira no cofre que eles vão tomar do mesmo jeito. Aí o Tatu no Toco até brinca, né? Fazer o dever de casa é manter juro alto, cortar gasto, desde que não sejam financeiros, realmente, ou seja, cortar no pobre, destruir as empresas nacionais, importando todo tipo de quinquilharia sem imposto, reduzir o salário mínimo, acabar com a Previdência e usar o BNDES para financiar a privatização. Eu tenho para mim que o Tatu no Toco deve ser o guru do Armínio Fraga. Porque, você vê, né? O plano Fraga para virar o jogo. Agora vai. Congelar o mínimo e cortar o gasto tributário. Vamos cortar o salário mínimo. Olha só. É sempre no pobre. Tu já percebeu isso? É o Brasil oficial. O Brasil do Lula. O Brasil que a democracia da Globo venceu. O Brasil da seleção brasileira que perde de 4 pra Argentina. Aí tu vai dar uma olhada. Lá em Harvard também, né? A Brasil Conference, a Armínio Fraga apresentou uma receita para que o Brasil possa finalmente superar os problemas econômicos. É fácil. Você congela o salário mínimo, reduz os gastos tributários em 2% do PIB, isso daria 3% do PIB em redução de gasto público, e o Brasil virava o jogo. Eu não sei como que o jogo ia virar, né? Mas tudo bem. Sobre os gastos tributários, a Armínio chamou a atenção para o fato que o Brasil atualmente renuncia a 7% de tributos para beneficiar setores. Eu até fiquei surpreso com isso daqui. Finalmente alguém está propondo aí, né? Cortar benefícios para empresários. Mas duvido que isso aí avance, né? É muito fácil o Armínio falar que tem que cortar de alguém. Na hora de cortar, que chegar o lobby desses setores, um setor que está metendo no bolso 7% em renúncia fiscal, pelo amor de Deus, né? Em bilhões, quanto não é isso daqui? Se você pensa que a gente tá tratando essa renúncia na casa de bilhão, tu acha que essa turma não tá disposta, a turma que tem lobby, de gastar alguns milhões em advogados, festas, jantares, etc, tudo mais, pra garantir que isso aqui não vai mudar nada? Esse é o Brasil oficial. Esse é o Brasil oficial. E o Brasil real, ele nem ganha espaço na imprensa. O Brasil real, a gente finge que não existe. A gente varre para debaixo do tapete. Tem que varrer, porque ele é muito triste. Mas aqui nós somos teimosos. E aí a gente tem que falar que é o terceiro Brasil, o Brasil secreto. Aí vamos chegar nele. Mas antes, eu quero partir aqui desta notícia. Aí depois a gente vem para o Brasil, que vai fazer muito mais sentido. Acho que essa notícia aqui, ela até dialoga, né, com nossos amigos liberais, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que nunca acontece no Brasil. No Brasil sempre acontece algo reverso. Reino Unido. Reino Unido agora é comunista? Vai ser comunista agora. Reino Unido aprova a lei emergencial para tirar de grupo chinês o controle da British Steel. Você vê que nos Estados Unidos, antes mesmo do Trump assumir, o próprio Biden, ele não permitiu a venda da US Steel, né, uma siderúrgica gigantesca, para Nippon Steel. Falou, não, peraí, tem que ser nossa. O Reino Unido que vendeu lá atrás, agora está querendo tomar de volta, na mão grande. Isso daqui é expropriação, né? O governo tomou. E aí? Cadê a liberdade? Cadê a propriedade privada? Mas o mundo tá meio complicado. E se você for sempre pela aquela lógica dos liberais, você vai ficar meio de boca aberta. Enfim, né? Um projeto de lei que tira o controle da siderúrgica British Steel das mãos do grupo chinês Jingji foi aprovado neste sábado por aclamação. Eu vou chamar de Grupo J, porque eu não sei como se pronuncia. Jingji.
Gingi, assim, chama J. Grupo J. Vai ficar mais fácil. Grupo J. Sem necessidade de contagem de votos, porque foi por aclamação, né? É o que noticia a Bloomberg. O PL dá aos ministros britânicos o controle da última fabricante britânica de aço primário, uma pauta defendida pelo primeiro-ministro inglês, o Starmer, do Partido Trabalhista. A problemática em torno da British Steel começou quando cresceu nos últimos dias a preocupação de que o Grupo J estaria se preparando para encerrar os fornos deficitários, o que colocaria milhares de empregos em risco e deixaria o berço da Revolução Industrial como o único país do G7 sem operações de produção de aço primário. Sindicatos alertaram que o Grupo J cancelou pedidos de matérias-primas essenciais, como minério de ferro e carvão coqueificável, o que pode levar ao fechamento iminente da planta de... uma cidade com nome complicado, né? Scunthorpe. Não sei. A paralisação dos altos fornos, que precisam operar continuamente, não pode desligar, pode causar danos permanentes e custos elevados de reparo. Também destacou que nos últimos dias ficou clara a intenção do Grupo J de se recusar a comprar matérias-primas suficientes para manter os altos fornos operando. Aspas. Na verdade, a intenção era cancelar e se recusar a pagar por pedidos já feitos. A empresa, portanto, teria encerrado de forma irrevogável e unilateral a produção primária de aço na British Steel. O projeto de lei dará ao secretário Reynolds amplos poderes para direcionar os funcionários e operações da British Steel e ordenar o fornecimento de matérias-primas para manter a produção na planta de Scunthorpe, o último local do Reino Unido com altos fornos que produzem aço a partir de matérias-primas. Não há um novo prazo definido para esse mandato acabar. Reynolds admitiu que a nacionalização total da British Steel continua sendo uma operação em consideração. Nacionalização, o governo vai reestatizar. Em comunicado, o departamento de Reynolds afirmou que a legislação permitirá que qualquer pessoa empregada na planta que tome medidas para mantê-la funcionando, mesmo contra ordens da empresa chinesa, possa ser reintegrada caso seja demitida por isso. Como não foi lá comprar, se você demitir o cara, a gente recontrata o cara. O cara fala, nessa medida aqui vai ser ruim para a empresa, pode tomar. Se demitir, a gente recontrata. E aí? O que você acha disso? Essa notícia aqui, eu acho que para grande parte da direita, ela é fácil de descer, porque o pessoal já tem birra com a China. Eu acho que tem vários motivos para ter birra, né? Isso é bem simples de entender porque o pessoal tem birra. Mas, gente, essa questão aqui, independente do país que é dono dessa empresa, independente do país, eu acho que o Reino Unido, ele está aqui mostrando mais uma vez que a vida, né, e principalmente assim, o controle de uma nação não passa exclusivamente por decisões econômicas. Nem tudo, né, tem que seguir uma certa ordem econômica, o que economicamente faz mais sentido. Porque, assim, essa empresa, um forno específico lá, que você consegue com as matérias-primas fazer um aço primário, não está dando lucro. Ali, então, não vale a pena. Só que, quando você olha isso de uma forma atomizada, assim, ó, a empresa descolada do mundo, você está pensando só na empresa, faz sentido? Faz total sentido, porque você está olhando para o caixa da empresa. Mas quando você olha isso em termos de país, aí você vai comprar de onde esse aço, se você precisar? Você tem como importar? Até tem. Então, beleza. Dá para importar do mesmo preço? Dá. Um problema a menos. Só que você tem outra parte. E esses empregos? Você vai fazer o quê? Qual o custo para o país de perder esses empregos? Porque o simples fato desse forno parar de funcionar, não é só os funcionários da British Steel que vão perder os seus empregos. É isso. É a mineradora. É o cara do caminhão, porque... Sim, a mineradora, né? Toda mineradora tem que ser uma empresa muito boa também de logística, porque você tem que transportar inúmeras quantidades de minérios até, né, uma indústria de transformação. Então imagina a quantidade de caminhoneiro, imagina a quantidade que vai da tia da limpeza, a menina do RH, passando contabilidade, passando por engenheiros, etc, tudo mais. Qual o custo disso para o país? Então às vezes o forno é deficitário,
Mas quando você olha a nível nação, é melhor para o governo ter o prejuízo desse forno do que o prejuízo de perder todos esses empregos. Só que essa lógica ela não se aplica à empresa. Porque a empresa ela é dona da empresa e acabou. Ela não tem essa responsabilidade social com as outras pessoas. Então, você ficar olhando para toda essa questão econômica puramente com a ótica mercantilista de conseguir sempre um lucro no final da história, isso não necessariamente vai se aplicar. Fora as questões ligadas à soberania nacional, que vai ficar na mão dos outros. O berço da Revolução Industrial não produz aço. Agora tu já pensou algo similar acontecendo no Brasil? Na hora que fala, já começar a chamar de expropriação, Miriam Leitão ia aparecer tecendo suas críticas, meu Deus do céu. Armínio Fraga, André Esteve, Pedro Malan, de Mabacha, Gustavo Loyola, Henrique Meirelles, todos os lindos, maravilhosos, Marco Lisboa, Samuel Pessoa, todo mundo ia falar que isso aqui é um grande absurdo que está acontecendo. Porque a gente vive num país que não existe debate. Existe apenas um consenso, que esse consenso ele é imposto de cima para baixo por vozes diferentes, mas que têm um único pensamento. Não existe divergência de pensamentos no debate público no Brasil quando você lida com questões ligadas à economia. Não existe. Todos pensam iguaizinhos, mas iguaizinhos, iguaizinhos. Papo furado. Se tu acha que tem alguém, no máximo é aquela divergência tirada das tesouras. Mas no final do dia, tá? No final do dia, fingir que tem algum tipo de oposição para eles se perpetuarem no poder. Mas vamos continuar. Pegando essa lógica sobre a necessidade de você ser soberano, para você não ficar dependendo dos outros e você não ser alvo de sabotagens e nem ver o seu país ser tolhido de crescimento, a BBC, uma empresa britânica, publicou uma matéria curiosíssima. Como o programa nuclear brasileiro foi freado por pressão dos Estados Unidos e erros da ditadura. Não sei se foi só dos Estados Unidos não, viu? Se fosse só dos Estados Unidos, estava até bom. Aí vamos dar uma olhada. Sei lá, matéria. O jornalista Leandro Prazeres. Com pressão dos Estados Unidos e erros da ditadura, frearam o programa nuclear brasileiro. Enfim. Em novembro de 1977. Grave esse ano. O então secretário de Estado americano, Cyrus Vance, veio ao Brasil com a missão complicada. Por um lado, queria melhorar as relações do país com o Brasil, que foram estremecidas pelas críticas feitas pelo governo de Jimmy Carter contra violações de direitos humanos praticadas pelas ditaduras latino-americanas. Por outro lado, Vance tinha o objetivo de fazer o Brasil ceder e abrir mão de parte de seu programa nuclear. À época, o Brasil tentava desenvolver seu programa nuclear por meio de um acordo com a Alemanha Ocidental, que era a RFA, a sigla da Alemanha Ocidental. Não estou falando isso de forma aleatória, né? Gravo RFA. Apelidado de acordo do século e que era alvo de críticas dos Estados Unidos. Será que esse acordo com a RFA realmente é desse período, dos anos 70? Será que realmente é dos anos 70? Eu não tô fazendo essa pergunta tua, né? O encontro entre ele e o Geisel aconteceu no dia 22 de novembro de 1977 em Brasília e não teria deixado grandes marcas não fosse uma gafe diplomática que surpreendeu as autoridades brasileiras. O que aconteceu? Ao sair do gabinete do Geisel, Vance deixou para trás uma pasta. Ele esqueceu a pasta. E dentro da pasta estavam documentos elaborados pela equipe do secretário com a estratégia detalhada sobre como ele deveria pressionar o Geisel em relação ao seu programa nuclear. Acho que o cara veio aqui para... Tá aqui o plano de como ele vai pressionar a gente. Antes de devolver a pasta aos americanos, os brasileiros, claro, fizeram cópia dos papéis. Neles ficava claro que parte da estratégia americana incluía jogar com a suposta rivalidade geopolítica entre Brasil e Argentina e pressionar aliados europeus para evitar que o Brasil obtivesse as tecnologias que estava buscando na época. Mas veja só, né? Pressionar aliados europeus, para os europeus também pressionarem o Brasil. Quando eu li isso, eu falei, mas rapaz, eu já sabia até o mês. Março de 2024. O dossiê histórico, como não tem todo dia, eu consigo mais ou menos lembrar.
antes de falar disso, né? Vamos aqui dar uma olhada em 2 imagens que estão nessa matéria. Eu tô colocando o carro na frente dos bois. Aqui é um trecho do documento que o Vance esqueceu na parte, né? Os militares brasileiros copiaram. Nosso objetivo deve ser concentrar a atenção de Geisel em vários fatores importantes, permitir que ele tenha tempo para absorver suas implicações e, após a visita, continuar a buscar a possibilidade dos franceses nos ajudarem a persuadir os alemães, a pedir aos brasileiros que estudem nossas propostas seriamente. Ó, ajuda aos franceses, a turma do Macron, o Macron da época. E aqui é um documento já feito pelos brasileiros, né? Você vê, ó. Subsídios para as consultas entre Brasil e Estados Unidos da América sobre os problemas globais da não proliferação de armas nucleares. No dia 19 de março próximo estará em Brasília o senhor Warren Christopher. Vai ter outra explicação, né? A nova administração americana, desde a posse do Carter, vem exercendo pressões sobre o acordo nuclear Brasil-RFA. RFA é... acho que é República Federativa da Alemanha. Eu não sei. Eu sei que RFA é o termo lá da Alemanha Ocidental, que tinha dividido na época, né? Muro de Berlim, o Ocidente e a Alemanha Oriental lá, da turma da União Soviética. Enfim. Tem mais documentos na matéria da CNN, inclusive mais documentos, assim, imagens, né? De como os americanos iriam pressionar, né, o governo Geisel para não avançar com a tecnologia nuclear no Brasil. Mas aí, quando eu vi isso, eu falei, eu lembro desse dia, eu lembro de algo assim similar. Aí eu falei, lembre do ano, 77. Grave esse ano em sua cabeça. Em março de 2024, tem um dossiê chamado DFR Lab, que é o Laboratório de Pesquisas Forenses do Atlantic Council, que é uma ONG que já criou muita confusão no Brasil. É a ONG que transforma o termo Gabinete do Ódio em realmente um grupo de desinformação e tudo mais, que foi aquele relatório lá de junho de 2020, que depois descobriu até que a Atlantic Council estava recebendo dinheiro da Apex, né? O Santos Cruz parece que gostava de dar dinheiro para a Atlantic Council. E aí, em março de 2024, a Atlantic Council fez tipo um relatório, mesmo DRF Lab, para falar sobre a desinformação russa no Brasil. Aí, com base nisso, eu resolvi contar a história do passado, o que a direita sofreu. E aí, no final desse dossiê, eu ia no Arquivo Nacional para ver o que é que os militares levantaram sobre o Atlantic Council. O que é que o Atlantic Council já tinha aprontado no Brasil no passado? Pois bem, lá na página 422 do Atlas, isso aqui a gente trouxe em vídeo na época, vocês podem ver, pode ver aqui, né? Tá confidencial, é tudo bonitinho. Vou dar um zoom aqui, né? Aqui é um documento, né, que eles estão falando sobre... Aqui também, mas dá para ver que é não proliferação. Tenho quase certeza que é isso, né? Que é não proliferação. Potências emergentes, submarinos de propulsão nuclear e o regime de não proliferação. Aqui, ó. Por fim, eu leio aqui embaixo. O dossiê analisava um trabalho intitulado Potências emergentes, submarino de propulsão nuclear e regime de não proliferação, que explorava os prováveis efeitos da aquisição de submarinos de propulsão nuclear pela Índia e pelo Brasil sobre o regime de não proliferação de armas nucleares. Aí, quando chegava lá nas conclusões finais, falava que a entrada do submarino de propulsão nuclear nas estruturas militares de potência emergente não será um sinal positivo para as normas de não proliferação. O Brasil não pode ter isso. O Brasil não pode ter isso. Não pode. Em termos perceptivos e psicológicos, por fim, o movimento de certos países em desenvolvimento em direção à aquisição do SPN não será bom para o regime. A inteligência brasileira estava analisando alguns estudos que estavam sendo feitos lá fora para tentar sabotar os países em desenvolvimento. Um dos documentos que serve de base para esse estudo contra o Brasil e contra os países em desenvolvimento é esse daqui. É uma pesquisa do Atlantic Council de 78. Exatamente um ano depois de toda a confusão ali que a gente acabou de ver na era do Geisel, né? Então, o Atlantic Council, que é um think tank / ONG que recebe dinheiro do chamado complexo militar norte-americano, né? É uma ONG ligada ao Deep State.
O Mike Benz até denuncia como o Atlantic Council faz parte do complexo internacional da censura. O Atlantic Council, junto com o DFR Lab, que inclusive aparece no Twitter Files americano, lá na questão das eleições do Trump, até o banimento do Trump do Twitter, enfim. Então, você vê como as coisas funcionam, né? O governo tem interesse de não deixa avançar, o governo Carter, o governo democrata, não deixa avançar, sabote o Brasil. Então os think tanks que recebem dinheiro do Departamento de Estado, da OTAN, falam, não, vamos sabotar o Brasil, vamos produzir os estudos para falar que o Brasil não pode se desenvolver. Aí lá no ato a gente falava, né? Na conclusão do dossiê, tornava-se evidente que o estudo se opunha à perspectiva do Brasil desenvolver e adquirir submarinos de propulsão nuclear. Uma das fontes empregadas neste estudo era outro trabalho elaborado pelo Atlantic Council, não é recente, o empenho do Atlantic Council em agir contra o Brasil e os interesses nacionais. Aqui é meio que uma conclusão que a gente escreveu no Atlas, né? Desde o embate entre facções dentro do governo brasileiro até a conexão entre entidades estrangeiras e internas, fica claro que a luta pelo poder e influência não conhece fronteiras. O papel do DFR Lab, o financiamento do Atlantic Council pela Apex e as consequências dessas relações são apenas a ponta do iceberg de um sistema global de manipulação e controle de narrativas. Os interesses por trás das cortinas muitas vezes contradizem os discursos públicos e podem ter impactos profundos na política e na sociedade. É o Brasil secreto. Fica claro que a soberania nacional é um elemento crucial para proteger o país de influências externas que possam comprometer seus interesses e manipular sua agenda política. O caso do Atlantic Council e sua influência, juntamente com a ala militar no governo, demonstra a importância de um povo informado, vigilante, para resistir a tentativas de manipulação e preservar a autonomia do país. Os britânicos sabem o que é ter autonomia e preservar sua soberania, né? Fortalecer a soberania nacional é essencial para garantir que o Brasil possa tomar decisões independentes e proteger seus interesses contra interferências externas. Só que não para por aqui. Além desse dossiê, teve outro que eu abordei sobre um determinado aspecto, onde na época eu estava interessado na sabotagem verde e o uso da agenda verde para sabotar o Brasil, mas eu tinha para mim que nesse mesmo dossiê, que é um dossiê um dos melhores nomes para dossiê produzido pela inteligência brasileira, tinha alguma coisa sobre essa questão nuclear. Aí temos que voltar para o Atlas de outubro de 2023. Era um dossiê chamado CPI 1989, onde a gente olhava a CPI das ONGs de 89. Nesse dossiê, além de olhar o relatório lá de 89, falar de crédito de carbono, do Lovejoy, do Samuel Benchimol, que veio com a história de capturar carbono no Brasil, eu encontrei aquele dossiê ali, ó, secreto. Pressões recentes sobre o governo brasileiro atentatórias à soberania nacional. Um documento interessantíssimo, 68 páginas, com vários fatos datados, falando quem são os agentes, o que eles fizeram e a troco do quê, e com quais interesses. Aí vamos dar um bizu. Aqui as imagens que estavam até no próprio Atlas. Aí, na época, aqui o interesse era analisar a questão da agenda verde. Aqui agora a gente está com interesse nuclear. Então até pega a caneta que a gente grifa o que não está grifado. Atividades de estrangeiros e de organismos internacionais. Ao longo dos últimos anos, observa-se um aumento significativo de pressões de organismos internacionais e de personalidades estrangeiras sobre o governo brasileiro, contestando as atividades, medidas e políticas governamentais nas áreas nuclear, do meio ambiente, indigenista, direitos humanos, da indústria bélica, entre outros. Seguem fatos que evidenciam essas pressões. Fato número 2. Durante as negociações para empréstimo ao setor elétrico, iniciadas em 87 e ainda não concluídas, o Banco Mundial fez várias exigências ao governo brasileiro relativas às áreas nuclear, ambiental, indigenista e da organização administrativa do país, tais como, entre outras, a adesão ao Tratado sobre Não Proliferação das Armas Nucleares. Gente, entenda uma coisa. Não é que o pessoal quer proibir o Brasil de ter uma bomba atômica. Eles querem proibir o Brasil de ter uma usina nuclear. Porque quando o Brasil fala, eu quero ter uma usina nuclear, eles falam, não, mas eu não acredito que a sua usina nuclear é só para gerar energia. Então, para garantir que você não vai fazer uma bomba atômica, nem tenha usina nuclear.
Nem conquiste essa técnica. Não, porque a gente não sabe. Então, ele coloca o negócio lá em cima. Mas para garantir lá em cima, ele não, nem faz uma usina nuclear, que é para não correr risco. Aí eu fui nesse dossiê, né? Porque na época, os pontos que eu fui atrás eram coisas ligadas a meio ambiente. Aí eu falei, eu tenho certeza que tem mais coisas sobre essas questões nucleares. Vamos ver outros eventos que aconteceram no Brasil. Março de 1988, aí te dá a data, o local, né? Esteve no Brasil uma equipe de quem? Greenpeace, te mostra o ator. Consta, olha só, que o Greenpeace fez um levantamento junto. Veja se vocês conhecem esse grupo. Partido dos Trabalhadores, que a sigla é o PT. O PT. Você conhece o PT? Você conhece o PT de Lula? Você conhece o PT de Lula? 88, Greenpeace, Lula, o PT de Lula e ONGs, né, brasileiras de produção ecológica, tentando delimitar o Parque Bélico do Brasil e a participação dos militares no programa nuclear. Ah, Lula, cavalo de Troia, miserável, apátrida, traidor nacional. Março de 88, visitou o Brasil o norte-americano Richard Kennedy, na qualidade de embaixador tirando dos Estados Unidos, assessor especial do secretário de Estado para assuntos de política de não proliferação nuclear, energia nuclear, blá, 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 comenta um monte de gente, encontrou com o pessoal lá. Enfim. Segundo, noticiário da imprensa, afirmou que é imprescindível que o governo brasileiro reveja sua posição e coloque sob salvaguardas internacionais todas as instalações nucleares existentes no país e que seu país não inclui o Brasil na lista dos que causam preocupação por sua política nuclear. Apesar disso, os Estados Unidos gostariam que o Brasil assinasse o Tratado de Não Proliferação. Em maio de 88, o PV alemão, Partido Verde Alemão, e o Movimento Brasileiro contra a Arma Nuclear exigiram em Bonn a suspensão do acordo Brasil-RFA. Você vê, ó, nos anos 70 tentaram, né? Não aconteceu. Não aconteceu, né? Ela travou o gás, viu? Nos anos 80, o Brasil seguia o acordo que não sai do papel. Só que lá atrás na BBC eu perguntei, será que aquele acordo ele realmente começou nos anos 70? Ou vem de antes? Porque aqui é depois. A gente vai chegar lá. Em julho de 88, a Gazeta Mercantil reproduziu o texto do jornal alemão. Enfim, tá lá. Enfim, aí começa o final, né? O programa armamentista, em face da miséria em que vive a grande maioria do povo brasileiro, só pode ser taxado de irresponsável. O Brasil não pode ter, né, um programa nuclear porque o povo passa fome. Pô, mas a gente quer isso aqui pra gente produzir mais energia, ganhar mais dinheiro, ficar mais rico e tentar... Não esquece isso. Não, o povo tá passando fome. Não é prioridade pro Brasil. Tipo anistia. Não é prioridade. Junho de 88, Embaixada dos Estados Unidos divulgou documento ponto de vista de Washington. Uau, o ponto de vista deles. Aí tá lá, né? Documento similar ainda em junho de 88, abordando o tema reunião de cúpula Reagan-Gorbachev, em junho de 88 em Moscou, afirma a convicção dos dois líderes de que a adesão universal ao Tratado de Não Proliferação é importante para a paz e as seguranças internacionais. Sabe quem se desfez dos artefatos atômicos? A Ucrânia. E aí? Muita paz, né, na Ucrânia? Funcionou mesmo, né? Parabéns, Reagan. Eu já falei pra vocês que eu não compro Reagan, né? Muito menos a Margaret Thatcher. Vamos lá. O Brasil vem sendo fortemente pressionado pelo Banco Mundial. É o BID, World Bank, é o mesmo nome pra mesma porcaria. Em menor escala, são sentidas pressões, em parte, da ONU, né, do BID, das potências nucleares mentoras do TNP e do Conselho Internacional de Coordenação do Programa O Homem e a Biosfera. As pressões do BID são mais contundentes porque o Brasil depende de recursos do banco para diversos projetos de desenvolvimento e infraestrutura. E também porque a liberação de recursos pelo BID é condição necessária à liberação de outros recursos pela comunidade financeira internacional e pelo chamado Fundo Nakazone do governo japonês. Fica patente a interferência direta do governo dos Estados Unidos nos organismos multilaterais, muito particularmente no BID, onde detém 24% dos votos.
Esse governo instrui seus delegados para pressionarem países em desenvolvimento, como o Brasil, e angariarem adeptos entre os maiores doadores do organismo. Aí teve uma coisa que martelou na minha cabeça de um jeito sem igual, que aí é o mesmo agente em diversos episódios chave da história brasileira. Vamos fazer aqui um break. Gente, eu falei, eu tenho que ir lá olhar. Eu tenho que ir lá olhar quem foram os presidentes do BID. Ninguém passou tanto tempo sentado na cadeira de presidente do Banco Mundial como o último rapaz ali. 1968 a 1981, ou seja, durante a era Geisel, era ele. Robert McNamara. Robert McNamara. Eu falei, não acredito, velho. Mais uma história que o miserável do McNamara aparece. McNamara era o secretário de defesa durante 64. McNamara era chapa, parceiro do Lincoln Gordon, que aloprou no Brasil, né? O embaixador americano na época. Aqui foi uma das coisas que a gente comentou no terceiro episódio dos nossos dossiês históricos. Quando eu mostro que as coisas vão se repetindo, eu falo de Lula e FHC. Aí tava lá o Lincoln Gordon falando, né? Enfim, elaboração do capítulo para a Força Tarefa desenvolveu em minha mente um senso de interesse pessoal em jogo na Aliança para o Progresso, que depois basicamente se transformou na USAID, tipo isso. Então, conforme as nomeações foram feitas para a administração, descobri que eu conhecia pessoalmente quase todos. Todo esse núcleo duro do Deep State americano, o Lincoln Gordon conhecia. Jim Rusk, com quem trabalhei durante os dias do Plano Marshall, ele também tentou me persuadir aí para a Fundação Rockefeller, quando era presidente. Outro que fazia parte do núcleo duro do Deep State, McNamara. Eu conhecia porque ele tinha conexões próximas com a Harvard Business School, que é que a gente começa no início do vídeo, né? O evento lá da Brasil Conference foi ali. Lehman, Dedé, todo mundo aí, né, falando do Brasil. É lá. E teve mais. Teve do judiciário também, falando mil absurdos que eu nem vou me dar o trabalho de comentar. Né? É a turma do McNamara. McNamara, na verdade, aparece em nosso dossiê pela primeira vez e apareceu essa semana, quando eu faço aquele dossiê para falar do Fernando Henrique Cardoso. Ele aparece aqui, ó. Quando o McNamara, que já estava no Brasil durante 64, interferiu no processo de 64, vai lá no dossiê histórico, você vai entender isso de uma forma um pouco maior, que, você está vendo agora, estava na frente do Banco Mundial, que utilizava de seu poder porque o Brasil precisava desses empréstimos, e uma negação do Banco Mundial, inclusive, travava outros financiamentos e outras ajudas financeiras que o Brasil estava em busca, né, de dinheiro internacional. Então, um banco, como sempre, né? Banco fazendo política. E quando o McNamara sai do Banco Mundial, antes era secretário de Defesa, ele vai para a Fundação Ford. E aí, em 82, que é o ano seguinte que ele sai do Banco Mundial, ele vem pessoalmente ao Brasil fazer o quê? Se encontrar com o Delfim Neto e com o Fernando Henrique Cardoso. E aí, olha essa... A gente já passou por essa notícia aqui em uns 5 dossiês. Cada vez que eu releio essa notícia, com mais informações, ela ganha um peso maior. Ela ganha um peso maior. O escritório da Fundação Ford fez um baita de um jantar. McNamara convocou a FHC, conversou muito. Durante a conversa, insistiu em ouvir opiniões sobre 2 problemas. Dívida externa. Por quê? Porque a dívida externa é o que aprisiona o Brasil. Aprisionava na época. Manter o Brasil refém. Tem que garantir que o Brasil não vai se libertar da dívida. É a corrente. Quis saber também qual a imagem que os brasileiros têm hoje dos Estados Unidos. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso disse que tal problema já não preocupa como há 20 anos. Relaxa, McNamara. Ninguém nem lembra mais das maldades que tu fez. Ninguém nem mais lembra das maldades que a tua turma fez. Mais uma sabotagem pra lista. Mais uma sabotagem pra lista. Mas vamos que tem uma pergunta em aberto. Será que esse acordo do Brasil com a RFA realmente ele é da era Geisel? Ou veio de antes? É o que? Costa e Silva? Médici? Calma que pode ser um pouco mais antigo. Mas vamos voltar primeiro, ainda no dossiê lá dos militares, né? Difundir e angariar adeptos para a tese do desenvolvimento sustentável. Uma das coisas que ele também estava falando lá, né? Que era papel da ONU, da AIEA, do governo dos Estados Unidos, enfim.
O desenvolvimento sustentável é um termo que não existia, foi um termo inventado. Ele aparece realmente assim de forma coesa e com explicações no relatório da Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que já chegou até a ser vice-presidente da OMS depois, né? Uma norueguesa, foi morar nos Estados Unidos, o pai dela recebeu uma bolsa dos Rockefeller. Rapaz, tá coincidência, né? Aí a grande reunião da ONU eu acho que foi entre 85 e 89. Eu nunca pego o ano. Foi o segundo grande marco da Agenda Verde depois da Estocolmo 72. Ela meteu essa ideia de desenvolvimento sustentável. Enfim. O desenvolvimento sustentável encontra os seguintes desafios: população e recursos humanos, alimento, segurança, apoio ao potencial, né? O alimento é um problema que tem que resolver, né? O alimento está mais caro do que nunca. Espécies, ecossistemas, recursos de desenvolvimento, energia, opções para o meio ambiente e desenvolvimento. Aí você vê hoje o pessoal falando, não, tem que produzir energia verde, limpa. Indústria do baixo carbono, né? Indústria, produzir mais com menos. No final do dia, todo esse papo só serviu para travar o desenvolvimento dos países. Só. Não tem nenhuma preocupação real com o meio ambiente. Esta tese decorre de estudos da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, e os meios que oferece estão inseridos na visão supranacional do tema meio ambiente, assim como na sugestão de que todos os países deveriam optar por submeter todas as suas instalações e atividades nucleares a salvaguardas totais. Vê-se que neste último aspecto a ONU está utilizando a linguagem do TNP, né? Tratado de Não Proliferação. Sétimo, pressionar os governos do Brasil e da RFA a denunciarem o Acordo Nuclear Brasil-RFA. Quem está fazendo isso, né? Partido Verde, grupos ambientalistas da RFA. O PV e os grupos ambientalistas da Alemanha Ocidental atuam, neste caso, em estreita colaboração com o PV e grupos ambientalistas brasileiros, que o Brasil também tem o Partido Verde, né? Tem até hoje. Contribuir ao aperfeiçoamento das entidades governamentais brasileiras de meio ambiente. Governo dos Estados Unidos, Banco Mundial, organizações ONGs, né? ONGs norte-americanas, canadenses, da Alemanha Ocidental e o MAP. Todas estas entidades partem do princípio que o governo brasileiro, por si só, não é capaz de gerenciar eficazmente uma sadia política de meio ambiente, em especial para a Amazônia. Na medida em que se propõe colaborar na preservação do meio ambiente brasileiro, interferem diretamente na organização administrativa do país. Neste quadro, o governo dos Estados Unidos, indiretamente, e o BIRD diretamente, né, o Banco Mundial diretamente, exercem pressões econômicas sobre o Brasil na medida em que condicionam a liberação de recursos, a aceitação pelo governo brasileiro de imposições de ordem ambientalista e de organização interna do país. Convém ressaltar que, no caso especial do empréstimo para o setor elétrico, a não liberação de recursos a pretexto de exigências da ordem ambiental pode estrangular o projeto de desenvolvimento nacional pela impossibilidade de oferta oportuna de energia. Não vai ter energia suficiente. Na hora que eu li isso, eu lembrei dessa clássica matéria, que também quando eu volto a ler, ela começa a fazer cada vez mais sentido. Semana de 31 a 7 de novembro de 1957. Estamos falando de 20 anos antes da reunião do Geisel. Veja que também foi em novembro, né? 20 anos antes. Lá do semanário. A matéria começa, né? Atomobras, do jornalista Orlando Soares. Não há dúvida que o capitalismo norte-americano teve sempre o propósito de governar o destino do novo mundo. No século passado mesmo, reclamava no Congresso daquele país um tal senador Preston, porta-voz do imperialismo Yankee, a bandeira estrelada não tardará em flutuar sobre as torres do México, dali seguirá até o Cabo Horn. Enfim, aquele discurso meio esquerdeiro dos anos 60, né? Aí ele fala o seguinte, ó. Não escapa uma. Wall Street, ou seja, o mercado financeiro, mete-se desabusadamente em seus negócios internos, delimita a sua política externa, molda a opinião pública de cerca de 280 milhões de habitantes segundo seus interesses. Os interesses do continente americano, na época, né? 280 milhões de pessoas. O que o mercado financeiro segue fazendo até hoje? Leia imperialista como globalista, né? Traduza por direitês.
Mas os globalistas sabem que a produção e o consumo de energia é que determinam o progresso econômico e social de um povo. Sabem que não havendo produção de energia não há progresso. Ora, a nação que se quiser industrializar terá que produzir energia abundantemente e a baixo preço, seja que tipo for, energia elétrica, carvão, derivados de petróleo, energia nuclear. Aí colocava, Estados Unidos tinha 6,7% da população do mundo e produzia 40% dos bens do mundo e consumia 40% da energia do mundo. Já a América Latina tinha uma população igual, produzia 10% e consumia menos de 10% da energia. Energia e produtividade andam de mãos dadas. Só que o texto continuava. Portanto, eles têm a América Latina nas garras. É uma presa fácil. Não produz nem consome. Fornece apenas matérias-primas a baixo preço. É o Brasil. É o fazendão. Vende minério cru. E comida. Mudou nada. 1957. E não fazem reserva de seus propósitos, agem desabusadamente. Quanto ao petróleo, sabotam toda e qualquer iniciativa nacionalista, energia elétrica, controlam pelas lights locais. As lights locais. Como é que tá... Como é que tá a energia em São Paulo, né? O que é Enel hoje em dia? Enel, né? E até o governo italiano, né? Um dos grandes acionistas da Enel. Tá meio ruim, né? Finalmente... A hipótese do aproveitamento da energia atômica. Asfixiaram-na no nascedouro. Opa, energia atômica. 1957. Vai vendo. Em 1946, surgiram a expropriação para que minerais atômicos existentes no mundo, pediam a expropriação para uma entidade inteiramente dominada pelos Estados Unidos as controlassem. Foi o célebre Plano Baruch. Recentemente, quando tentávamos negociar com a Alemanha Ocidental, a RFA, a aquisição de aparelhagem atômica, os Estados Unidos proibiram-nos e consideraram o fato, essa aventura germânica no Brasil. Documento secreto número 4, USA Brasil. Então, esse acordo aí de 77, que o GAR... 50 anos antes, já tinha essa conversa. 10 anos depois do gás, ali em 88, você vê que o Brasil ainda tentava. Às vezes as coisas no Brasil não avançaram, não é porque a classe política é burra demais. Não. Às vezes até tem uma classe política interessada. Mas, gente, existem forças externas que atuam contra o Brasil e contra diversos países. A Inglaterra está precisando recomprar. Talvez recompre. Sabe, a sua siderúrgica. Quando a gente já chegou a comentar no passado, na época da Margaret Thatcher, teve um entreguismo sem igual, né? Com o apoio dos Rothschild, que ajudaram na época, ela se desfez da BP, né? Das petroleiras, de alguns setores, de alguns monopólios estatais. Aí agora deu ruim, né? São as mesmas pessoas. Por que aqui a turma fica apontando Estados Unidos? Mas lê aqui, Rockefeller, Rothschild, traduza para os tempos atuais, que seja o Soros, BlackRock. Sabe? Olha o arquétipo, olha assim o símbolo e adapte. Eita. Para a era que você vive. São os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Você tenta... Não vai. Pega Belo Monte. Quando o Brasil tentou construir Belo Monte, como foi a gritaria? Conseguiu construir Belo Monte? Não é por o fato de ser nuclear. Eles não querem que o Brasil se desenvolva. Aplique isso daqui para a BR-319, que não pode asfaltar. É a mesma coisa. É para impedir que o Brasil seja um concorrente. Não pode. Apelamos então para que os Estados Unidos nos fornecessem a aparelhagem necessária para os estudos nucleares. Eles prometeram. Em contrapartida, exigiram e levaram-nos a carradas de precioso mineral atômico. Aí falou, a gente entregou, a gente deu tório e eles não deram de volta trigo. Foi o acordo, né, do final do dia. Mas vamos voltar de novo lá pro nosso dossiê, né? Aí, isso aqui a gente já tinha comentado no passado. Esse rapaz aqui eu nunca entrei em grandes detalhes, mas de olhar no passado,
um dos principais agentes para avançar com a agenda verde no Brasil é esse rapaz aqui, ó, Fábio Feldman. Se você tiver interesse histórico nisso daí, vá atrás que vai achar muita coisa. Aí quem tava também, né, de gritaria? Carlos Mink. Qual foi o papel de Carlos Mink nos governos do PT? E vocês conhecem esse rapaz aqui, rapaz? O já participou do sequestro, né? Já participou de sequestro no passado. Fernando Gabeira. Aquele cara que tá na Globo News. Sabe aquele cara que tá na Globo News, aquele velhinho de óculos? Aqui, ó. Envolvimento de entidades e de personalidades brasileiras com grupos de pressão. Você entende por que o Brasil não dá errado? Porque pessoas que trabalham contra o Brasil hoje, elas trabalham contra o Brasil também. Só que agora na Globo. Olha quem na época apareceu no dossiê dos militares, né? Como uma pessoa que já atuava ao lado das ONGs. Tinha aqui 3 lideranças indígenas. Uma delas, Ailton Krenak. Sabe quando é que o Ailton Krenak até aparece recentemente? Uma notícia assim, toma conta dos noticiários brasileiros. Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras. O presidente na época era o Merval Pereira, jornalista da Globo News. Bonito, né? As coisas envelhecem bem no Brasil, né? Envelhecem bem as coisas no Brasil, né? Entidades que atuavam para sabotar o Brasil. PV, Partido Verde. PT. Que é o PT? De Lula. Lula. 88 para agora. São quantos anos? 37. 37 anos sabotando o Brasil. Pelo menos. 37 anos de sabotagem ao país. Parabéns. Parabéns você aí que faz o L. 37 anos que você atua contra o seu próprio país. Envolvimento de entidades e personalidades brasileiras com os grupos de pressão. Aqui eu não aguentei, né? Aqui eu não aguentei. Meu amigo, Bob Campos. Roberto, o maior entreguista da história desse país. Tá pra nascer, viu? Tá pra nascer um entreguista igual esse cidadão. O que ele aprontou nos anos 50, no caso da Hannah Mine, enquanto era ministro... rapaz, não tem condição com dessa, não. Antes de assumir também no governo... tá ali de novo. O grande Roberto Campos. Sabotagens contra o petróleo. Nossa, eles ficaram tão história contra o Brasil. Mas, lá vai os emocionados, né? Não, Roberto Campos. Liberalismo, né? Você curte? Acelera. Aí, pra não perder a prática, né? Eu não tinha como não comentar. Chegou o dia de comentar essa notícia, eu tava me segurando, porque não encaixava no vídeo, mas já encontrei o avô, vamos no Neto. Convite a Campos Neto para trabalhar na JBS / em Lula. Roberto Campos Neto, o ídolo de vários, tinha um convite para trabalhar na JBS, logo que seu período de quarentena acabasse. Lula soube. Mandou avisar que não era boa ideia. E a proposta aceita, o Bob Neto aceitou, foi engavetada. Uma notícia que envolve a empresa listada, né? Uma grande empresa brasileira. Quem que dá nota? Lauro Jardim. As notas do Lauro Jardim, quando tem um contraponto, rapidinho aparece atualização. Fulano falou que não tem nenhuma atualização. Cheguei a comentar essa semana. Você olha aí, de 2023 pra cá, a quantidade de oportunidades que tiveram, não foi nem oportunidade, né? Acho que de momentos que, por dever moral e cívico, pessoas da equipe econômica do governo Bolsonaro deveriam ter abrido a boca. Aberto a boca para rebater algumas acusações. Mas o único cara que eu vejo assim realmente se posicionar, inclusive em prol da anistia, é o... Agora deu branco na cabeça. Ai, eu fiquei nervoso isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Como é o nome dele? Que era o ministro de Minas e Energia. Deixa eu dar pausa aqui pra pesquisar. Vou dar pausa e pesquisar. Pode saber. Fui pescar Adolfo Saxida. Meu Deus do céu. Me perdoe, Adolfo. Só o Saxida. Cadê o Montesano? Lá do BNDES, que nem abriu a caixa preta. Cadê o Bob? Bob, fale da anistia, Bob. Foi até no pânico, né? Falar de si mesmo, passar pano pro Haddad, pro Galípolo. Por que o Brasil dá errado? Liberalismo, né? Você curte? Não dá. Pode falar qualquer coisa. Eu sou chato, sou. Mas minha chatice tem um certo embasamento, né? Não é por nada, não. Minha chatice tem um embasamento. Aí o tempo passa, o tempo voa e você vê as hipocrisias. Tipo isso daqui, ó.
Escravizado com jornada de 20 horas por dia, é resgatado de granja fornecedora da JBS. Cadê o SG, né? Cadê? Cadê o SG? Cadê a preocupação com o meio ambiente? Cadê? 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 Já pensou se fosse algum empresário que, perante o Brasil oficial, ele é bolsonarista? Até que fosse o Luciano Hang. Escravizado com jornada de 20 horas por dia, resgatado de, sei lá, fornecedora da Havan, do Luciano Hang. Era notícia no Brasil todo assim, eita, e aí, Luciano Hang, é assim que você vende produtos baratos? Da mesma forma que você vê ao longo da história, entidades internacionais financiando movimentos no Brasil para atuar contra o Brasil, a Embaixada da França doará 6 milhões de reais para entidades em defesa dos indígenas. Um país estrangeiro está dando dinheiro para o Instituto Raoni, Instituto Aritana, a Associação Terra Indígena Xigu. O grupo lançou manifesto por demarcação de terras, maior participação nas decisões sobre combate às mudanças climáticas. Então os índios eles vão ajudar a construir, né, o mercado de carbono no Brasil. A adoção da embaixada faz parte de um projeto do país europeu de apoio aos povos originários. Será que ele está interessado em ajudar o povo originário ou garantir que o Brasil não vai sair do lugar? Por outro lado, você vê o contraponto. A mesma China que encerra lá o forno de aço lá na Inglaterra. Inglaterra, eu já tô produzindo aço suficiente para te vender. Compra o meu aço, demite aí, sabe, os teus... Essas minas aí nem SG elas são. China vai ampliar terras agrícolas de alto padrão para reforçar a segurança alimentar. Só no país deles. Isso só vale no país deles. No Brasil, nada vale pro Brasil. Nada. Enquanto Lula insiste em vilanizar o agronegócio nacional, chamando de fascista, a China, sua interna musa geopolítica, o enxerga como peça-chave na soberania. Em vez de demonizar quem produz alimento, os comuns investem pesado em modernização e expansão de terras agrícolas, cientes de que um país sem comida é um país vulnerável. A ironia não pode ser mais evidente. O Brasil, celeiro do mundo, é tratado por seu próprio governo como vilão climático, enquanto um regime autoritário, como o governo comuna, aplica exatamente o oposto da cartilha ambiental radical e sem pedir desculpas por isso. Lá, segurança alimentar é estratégia de Estado. Aqui, é obstáculo ideológico. E aí, para chegar nos finalmente do vídeo, eu encerro com esse tweet aqui, ó. Nosso piloto de Fórmula E, um especialista em geopolítica. Só para você entender o quão irrelevante é o Brasil na economia global. O que a Bolsa Americana subiu na última hora é equivalente a quase 10 vezes toda a Bolsa brasileira, isso mesmo. O Brasil é tão irrelevante que desde o período do Império o Brasil vem sendo sabotado. De tão irrelevante que ele é. O Brasil é tão irrelevante que ele precisa ser sabotado. O Brasil é tão irrelevante que não faltam episódios que impeçam o Brasil de crescer. É o viralatismo do brasileiro. Mas eu até entendo. O Lucas de Graça, ele vive no Brasil oficial. Artista, piloto. Na entrevista, na Globo, pertence a podcast. Talvez tenha um pé no Brasil real. Mas o Brasil secreto, esse aqui tá desconhecido. Esse aqui tá escondido nos porões do Arquivo Nacional. Que pouca gente tem interesse de ir lá atrás para tentar descobrir, né? Quanto mais eu vejo esse tipo de coisa, mais me bate uma tristeza por dentro. Ao mesmo tempo me dá um sentimento paradoxal de que o Brasil tem jeito. Porque sabotaram o Brasil todos esses anos. E o Brasil ainda segue com chance de dar certo. Ainda segue com chance de dar certo, ainda segue com chance de se reerguer. Basta que o pessoal aí, comece realmente a pensar o país. Não é achar que o Brasil é é uma barraquinha de sorvete. Não é essa lógica que se aplica a um país, é realmente pensar em políticas a nível de nação, Estado-nação, que não necessariamente vai funcionar igual a empresa. Pega lá o exemplo que eu dei, Por empresa, pensando só na empresa, fechar o forno lá pode fazer sentido. Mas quando você olha para um Estado-nação, o prejuízo daquele forno, às vezes, é um nada frente aos empregos que deixarão de ser gerados e da atividade econômica que vai deixar de ser movimentada, nem inclusive a própria arrecadação do Estado. Então a gente precisa pensar, gente, sabe? Um pouquinho fora da caixinha.
parar de raciocinar nos termos do Armínio Fraga, do Pedro Malan, do Edmar Baixa, do Gustavo Franco, do Loyola, nem lembro que você é Gustavo Franco, Guilherme Loyola. É que você é a mesma galera de sempre, da Miriam Leitão, da Helena Landau. São as mesmas pessoas sempre dando pitaco. Agora é o Dedé. O Dedé agora virou comentarista também. O Dedé, o Isaac Sidney da Febraban. No final disso, eles só repetem os mesmos jargões. É fazer o dever de casa, tem que cortar gasto. Essa turma toda fala de corte de gasto. O Armínio Fraga fala sobre isso. Por que o Armínio Fraga não propõe cortar os gastos acima do teto? Por que Armínio Fraga não faz uma campanha? Ele, Armínio Fraga, convoca as pessoas para ir para a rua, para derrubar os penduricalhos acima do teto. Porque é um absurdo. É um absurdo num país de miseráveis. Gente que é funcionário público tá ganhando acima de 100 mil reais. Cadê o Armínio Fraga? Vamos cortar das elites. Das elites. Os elites. Você não é isso? Não é o liberal progressista? A preocupação social? Vamos cortar das elites. Depois a gente cobra do pobre. Vamos colocar lá no andar de cima primeiro, pô. No funcionalismo. Não precisa ir pra cima dos empresários primeiro, não. Vamos primeiro no funcionalismo. O Poder Judiciário ficou fora do arcabouço fiscal. Cadê o Armínio Fraga pra falar disso? Cadê o Dedé? Cadê o João Camargo ali no fundo? Esse lindo rapaz. Fazer lá um evento do Grupo Esfera só pra discutir esse tema central. O Judiciário fora do arcabouço. Vai lá. Não dá, né? Simplesmente não dá. Vou mandar aquele curto vídeo, na verdade vídeo é longo, 5 minutos, do Foro de Teresina falando da CBF, falando da Globo, lá no Telegram, se quiser baixar, mandar pra alguém. E por hora é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posta no meu do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Onde, obviamente, essa história estará registrada. Por hora é isso. Vejo vocês amanhã e fico aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!